Bom dia, meus alunos. Professor Daniel de História, fazendo um vídeo aqui para a molecadinha do 1C1, molecada do noturno. Estou fazendo vídeo de dia, mas vou postar à noite para a gente fazer atividade, né? O professor selecionou uma atividade diferente de história para a gente fazer. A gente vai pular. Eu vou fazer um parênteses no nosso curso de História Antiga e a gente vai falar um pouquinho de História Contemporânea, que é a história recente da humanidade. E eu vou relacionar as memórias. A gente vai brincar de trabalhar memória dentro da história, né? A atividade ela vai ter um peso bom de nota, vai valer 1/3 da nota de vocês. Então faz atividade, é bem facinho, é gostosinha e é necessário, né? Eu tô aqui em São Paulo, casa da ex-esposa, minha ex-casa, morei muitos anos aqui, né? É um lugar que eu tenho boas memórias, né? Interessante a gente fazer uma atividade de memória e eu estar aqui. Lugar que eu vivi muitos anos, eu tô aqui no quintalzinho aqui da casa, ó, pra vocês darem uma olhada, ó. Cheio de planta, caprichoso, ó. Churrasqueira, o professor fez várias festas aqui, boa. Eu tô aqui em São Paulo, aqui no bairro do Jaraguá, dos bairros mais bonitos de São Paulo, natureza, né? Ó, o muro rebocado, não terminou, não deu tempo, né? E o professor acabou mudando aí pro litoral, que é uma outra vida diferente, mas esse aqui é um lugar que me traz boas memórias, ó. Porta vermelha, a gente pintou, bem gostoso. A atividade de vocês, ela vai se relacionar às memórias, né? Então a memória, ela está relacionada às nossas lembranças, é o que a gente lembra, é o que a gente viveu, né? Então às vezes pega lá na casa de vocês, tem determinado objeto, a própria casa às vezes, que te leva a lembrar, às vezes de um ente querido que morreu, que se foi, às vezes de um momento bom, de um lugar bom que você viveu, de um tempo bom, quando você era pequenininho, né? Ou às vezes alguma história que a gente não viveu, mas que os pais viveram, que os avós viveram, né? Então, a atividade de memória, ela é relacionada à lembrança, ao que é lembrado, né? E como que é o uso dessa memória na história? A memória, ela serve para a gente construir a história de curto prazo, né? Então, em cima do que é lembrado, a gente usa ela no processo histórico para relacionar o passado vivido, né? O passado vivido, ele é um passado curto, né? Por exemplo, a gente estuda história antiga. História antiga fica distante de uma memória porque a gente não estava lá, a gente não viveu. Mas a gente pode estudar os escritos de memórias de outras pessoas. Por exemplo, a minha avó, ela contava a história da época do golpe militar de 64, né? Que embora é um período que eu nem tinha nascido, eu não vivi, ela viveu, ela estava lá, ela contava essas histórias, então daria para escrever sobre essas histórias, essa memória e montar, por exemplo, um estudo mais aplicado, né? Então a ideia hoje é a gente estudar esses objetos que estão relacionados à memória. E eu vou relacionar a memória a um fato que foi vivido há não pouco tempo atrás, mas também não muito, mas que mudou toda a conjuntura do mundo, toda a organização das sociedades mundiais, né? Que é o atentado das Torres Gêmeas, do 11 de setembro de 2001, né? Eu não sei se vocês viram na TV, mas eu vou passar vídeo. Quando os aviões bateram naqueles prédios do World Trade Center, que derrubou lá em Nova York, e deu um baita de um rebuliço. E o presidente na época, que era o Bush, ele decretou a tal da guerra ao terror, invadiu o Afeganistão, invadiu o Iraque, mudou toda a relação diplomática dos Estados Unidos, né, com o chamado mundo árabe, que eles intitularam como eixo do mal, uma intitulação extremamente preconceituosa, né? 11 de setembro, o professor estava lá. Não na Nova York, é óbvio, mas eu estava vivo, né? Eu trabalhei, eu nem era professor ainda, eu era novinho, acho que eu tinha uns 20 e poucos anos.
Eu sou 77, 87, 97, 24 anos eu tinha, né? Eu trabalhava numa construtora, eu estava indo para o trabalho, e a hora que eu cheguei estava rolando ao vivo a notícia do 11 de setembro e ninguém sabia o que estava acontecendo, né? Tipo, tinha batido um avião no prédio, o avião bateu na torre e falei, nossa, que acidente feio. Todos os funcionários da firma lá te assistindo no pátio. Eu fui assistir também, né? Ninguém estava trabalhando, o patrão não tinha chegado ainda, a gente estava assistindo o vídeo. E de repente bateu outro avião no outro prédio. Meu, aí a reação mudou totalmente, né? Deixou de ser acidente. O que que é? O que que tá acontecendo? Será uma terceira guerra mundial, né? Será que vai acabar o mundo? E, tipo, meu, na época não tinha como a gente saber o que estava acontecendo. Foi extremamente contundente para todo mundo. Teve gente que pensou, um acidente que acontece 2 vezes? Não, mano. Né? Eu falei, tinha um funcionário lá e falou, colega meu, mas acidente 2 vezes? Falei, não, tá louco. No mínimo um atentado, no mínimo um ato de guerra. A gente não sabia o que ia acontecer. E ficou todo mundo com medo. Eu mesmo estava no comecinho da faculdade de História, fiquei morrendo de medo, né? Então eu vou escrever um pouco sobre essa memória, como eu vivi essa memória, eu vou fazer por escrito. A gente vai ler, vocês vão assistir os vídeos que o professor postar, vocês vão fazer atividade. Vocês vão ver que a atividade é bem gostosinha. Mas a gente vai estudar esse fato histórico, que ele é extremamente importante para o entendimento da nossa história contemporânea, apesar de nosso curso ser de história antiga, né? Mas cabe ao historiador tá proporcionando para vocês o entendimento do mundo. E para entender essa parte recente do nosso mundo, que altera, que tem a ver até com o nosso Brasil aqui na era do Bolsonaro, né? Do arroz de R$40, tem tudo a ver, é tudo relacionado, né? E a gente precisa entender esse evento, esse marco histórico que foi o 11 de setembro de 2001. E hoje é 11 de setembro, né, de 2020, então são 19 anos. A gente vai estar estudando esse contexto. Eu vou estar estudando com vocês e vou dar uma atividade bem simples e que vai valer uma nota boa pra gente. Beleza, molecada? Vou gravar, vou postar essa atividade para fazer à noite, tá bom? Lembrando que estamos ainda recebendo as atividades que não foram entregues, né? E numa suposta volta, é legal, quanto mais atividade tiver entregado, menos cobrança vai ter no retorno, né, meus alunos? E é isso aí, se cuidem. E vamos ver no que dá isso aí, né? E se voltar, a gente toma bastante cuidado para ninguém ficar doente, porque eu já conheço mais pessoas que ficaram doentes, o negócio é sério mesmo. Beleza, molecada? Grande abraço do professor. Valeu!